Já. Bom, muito bem-vindos a mais um café da manhã virtual da ADCE, hoje, dia 16 de setembro de 2021. Uma alegria contar com a presença de vocês para ouvir esse tema tão importante, que é a responsabilidade da empresa como agente de formação, que o Dr. Genésio irá nos apresentar. Esse é um café virtual da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, filiada à Uniapac. Eu peço que o Padre Valdeir nos faça uma acolhida espiritual para que a gente possa iniciar bem este nosso encontro. Por favor, Padre Valdeir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés e enxugava-o com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação. Bom, o ponto central aqui é justamente a capacidade de acolher, né? Quem não tem capacidade de acolher não tem capacidade para ver as necessidades das pessoas. Quem não tem capacidade de reconhecer os seus pecados, as suas fraquezas, só tem capacidade para julgar as outras pessoas. Só tem capacidade de perdoar quem se sente realmente perdoado. Só tem capacidade para amar aquele que é amado, né? Então, acho que o Evangelho de hoje é uma boa lição para que a gente possa fazer realmente um momento de reflexão e ver como que está a nossa capacidade realmente de acolher as pessoas e de acolher Jesus, seja na nossa casa, no nosso coração. Muito obrigada, Padre Valdeir. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos os homens. E para que, servindo a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigada. E, mais uma vez,
Saúdo a todos os que estão presentes aqui neste evento, hoje patrocinado pelo Irota Food. Nós temos os nossos apoiadores também, CIE, Codêmias, Amar, Cestu, Capitalismo Consciente, Crescer, que estão junto conosco nessa caminhada, tentando formar e transformar o nosso país num lugar mais fraterno, né? Como diz o Padre Valdeir, um lugar de acolhida. Eu peço ao Jean, e bom dia, o Rodrigo está aqui hoje fazendo parte, o Genésio deve ter compartilhado o link dele com o Rodrigo entrou como na tela, que eu digo que aqui a gente tem o palco e a plateia. Rodrigo, você está no palco. Bem-vindo. E peço ao Jean que apresente um projeto muito importante nesse sentido de acolhida. Bom dia, Jean, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Jean Lopes, eu sou cantor, sou compositor, comecei a minha vida musical na Igreja São João Bosco do Alto da Lapa, onde cresci e depois parti para outras áreas da música e vivo de música. Além disso, sou compositor também de músicas cristãs, principalmente de músicas de teor salesiano, onde tenho 4 CDs que ajudam aí na evangelização dos jovens, adultos, e também fiz 2 CDs, os salesianos em honra de São João Bosco, que é o fundador, e recentemente, nesse ano, nós lançamos uma missa em honra à Madre Mazzarello, que é a cofundadora das Irmãs Salesianas. Os salesianos é uma congregação italiana, que está no Brasil, os padres salesianos há 138 anos e as irmãs completam no ano que vem 130 anos de presença no Brasil. E nesses 130 anos de presença, de um trabalho de muita fé e consolidado, nós contamos hoje com 109 obras sociais cadastradas por todo o Brasil, onde nós atendemos hoje 60 mil usuários. No ano de 2020 foram gastos um total de 146 milhões de reais para dar conta de toda essa obra social, onde não é cobrado nada dos seus usuários. Então, é um projeto, as obras sociais deixam inteiramente grátis para os seus usuários, para poderem atendê-los de uma forma bem digna, oferecendo desde café da manhã até cursos avançados de web design. O nosso projeto ele vem junto com o Dia de Doar, que é mais conhecido como Giving Tuesday, né? Que ele sempre acontece depois da Black Friday e da Cyber Monday. É realizado numa terça-feira, depois do Dia de Ação de Graças. Esse é um evento mundial onde a sociedade é convidada a fazer doações em prol dessas instituições que realizam um trabalho social no Brasil e no mundo. O nosso evento vai ser realizado no dia 30 de novembro, uma terça-feira, uma live com duração de 2 horas, onde nós vamos levar músicas cristãs, músicas, mensagens para as pessoas poderem refletir, mas também incentivá-las a doar e a ajudar, mostrando o verdadeiro sentido e o prazer que é poder estar ajudando uma obra social que realiza um trabalho concreto e que realmente muda a vida das pessoas. Tá? Então, eu venho, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, pedir a vocês, empresários, que possam nos ajudar. Nós vamos repassar depois, para até não tomar muito tempo, repassar depois o projeto para que todos possam conhecer e, se quiserem, participar, né? Onde nós temos várias cotas. Nós temos a cota apresenta, que é no valor de 25 mil, a cota ouro, que é no valor de 10 mil, e a cota prata, no valor de 5 mil, onde nós estaríamos bancando essa live para que, infelizmente, nós temos esses custos todos para poder gerar uma boa imagem, um bom som, já que a gente vai ter música ao vivo e apresentação de vários projetos, tá bom? Ficou claro?
Não sei se eu Está falei ótimo. Depois a gente vai feito. Muito obrigada, Jean. Vamos compartilhar eu que essas agradeço. informações para quem quiser ser apoiador desse projeto, né? Desse Dia de Doar, Ok. né? Que é um dia realmente específico para quem quer doar, mas quem quiser patrocinar o evento também, fica aqui o convite. Entre em contato com a DCE, dcesp@dcesp, e nós vamos colocar no banner da DCE, né, na página da DCE, que é a dcesp.org.br, para que possam ter mais informações. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E muito a ver com o tema de hoje, porque São João Bosco, né, foi sempre muito ligado com a educação, né? Muito. Os salesianos sempre foram muito ligados com a educação. E hoje nós vamos falar sobre a formação, sobre educação, com o Dr. Genésio, que é, além, que eu acho que a função mais importante dele, obrigada, Jean, é ser associado da DCE, né, Genésio? Esse, no currículo dele, o item mais importante é ele ser associado da DCE e forte apoiador de todos os projetos da DCE. Ele é desembargador federal do trabalho aposentado, mas aposentado não sei aonde, e conselheiro e associado da DCE Uniapac, e autor de vários livros muito interessantes. Muito bem-vindo, Genésio, muito obrigada pela sua disponibilidade e nos contemplar com a responsabilidade da empresa como agente de formação nesse evento patrocinado pelo Irota Food, que está comemorando 48 anos. Bem-vindo, Genésio. Por favor, abra o seu microfone, Genésio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em especial cumprimento a Gigi, nossa presidente, tanto da DCE São Paulo quanto da Uniapac Latino-Americana, que muito nos honra mantemos sob seu comando. Aos demais associados, conselheiros da DCE, de onde nós extraímos muito conhecimento para nos iluminar no caminho que escolhemos. Aqui vejo presentes já participando, vários conhecidos, amigos de outras entidades, que muito me honra o prestígio, e a eles todos, meu muito obrigado também. Nós vamos fazer uma exposição. Todos sabem, já foi dito que minha formação é jurídica, e tanto como advogado, como juiz e como professor, sempre minhas exposições foram discursivas. Eu não sou dessa era moderna de usar a ilustrativa para poder preencher e motivar melhor as partilhas. Mas espero não torná-la cansativa. E para evitar também esse ser cansativo e só eu falar, nós vamos fazer, e vou projetar a tela, pedir compartilhamento, em 3 etapas. Posso já? Pode ir, doutor Genésio. Vamos lá. Deixa isso aqui. Agora foi. Bom. Está cortando, Genésio. A apresentação está cortando. Como é que eu faço para me cortar? Não sei. Você tem que diminuir a tela. Antes estava aparecendo direitinho. Pode ficar assim mesmo, tá bom. Sim. Tá bom. Tá. Então, eu vou dividir em 3 partes, sendo a primeira a exposição, a leitura compartilhada do documento produzido pelo Conselho Pontifício Justiça e Paz, em 2003, do embalo
o documento de Aparecida, e como apoio fundamental ao projeto Empresa com Valores. O documento todo tem 165 páginas. Acho que vocês não vão me descansar, não, né? Nós vamos ler juntos. Mas eu fiz apenas um resumo para torná-lo bem dentro do nosso programa. Portanto, a nossa principal expressão é a vocação. Por que nós somos? O que nós fazemos? Eu vou até diminuir, não sei se eu posso diminuir aqui. Pode ser assim? Pode ser. Assim? Tá bom assim, pode ir. Tá, porque senão as figuras aqui me atrapalham. Está visível. Então, qual é a nossa vocação? Então, eu vou fazer uma leitura ao meu modo e explicando na medida possível. Os líderes empresariais são chamados a conceber e desenvolver bens e serviços para clientes e comunidades através de uma forma de economia de mercado. E aqui até o Papa Francisco nos chama para nós fazermos um reestudo a respeito disso e fazer em função da chamada economia de Francisco. Para que tais economias atinjam o seu objetivo, isto é, a promoção do bem comum, elas devem ser estruturadas em ideias assentes na verdade, na fidelidade aos compromissos, na liberdade e na criatividade. Então, veja, somos chamados a trabalhar nesses princípios. As empresas certamente têm o potencial de serem uma força para um grande bem em qualquer sociedade. E muitas, efetivamente, cumprem essas expectativas morais e econômicas. Porém, numerosos obstáculos poderão atravessar-se no caminho da realização desse potencial. Quer dizer, o ser humano é cheio de virtudes, mas também de defeitos, de vícios, de coisas que a vida vai impondo, absorver ou avançar. E o principal desses obstáculos, a nível pessoal, é uma vida dividida, ou o que o Vaticano descreve como divórcio entre a fé que professam e o comportamento cotidiano de muitos. O Concílio Vaticano II viu essa ruptura como um dos mais graves erros do nosso tempo. A separação entre as exigências da fé de cada um e o seu trabalho na empresa constitui um erro fundamental e contribui para a grande parte do dano feito pelos negócios do nosso mundo de hoje, incluindo a sobrecarga de trabalho para o dirigente, com prejuízo da vida familiar ou espiritual, um apego doentio ao poder em prejuízo do bem de si próprio e o abuso do poder econômico, como vista a obter ganhos ainda maiores, e ganhos esses econômicos. A este propósito, a Igreja permanece atenta às palavras do próprio Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, ou não gostará de um deles, estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. O impacto de novos níveis de contato entre nações através da globalização e entre indivíduos através da tecnologia resultou numa significativa mudança cultural. Com uma visão fortemente utilitarista da economia e até da sociedade em ascensão, populações inteiras são encorajadas a concentrar-se na consecução do que é adequado para mim, independentemente dos efeitos sobre os outros, com resultado de impacto negativo sobre a própria vida familiar. Os valores são vistos como relativos, medidos pelo seu contributo para as preferências individuais
e os ganhos no negócio. A pessoa se fixa praticamente egoisticamente naquilo que lhe interessa e seja apropriado. Esquece do outro, do seu trabalho em sociedade. O trabalho torna-se simplesmente um meio para ter acesso aos prazeres da vida que cada pessoa escolha. Por isso, há necessidade, e a Igreja chama atenção para isso, no sentido de dar importância aos princípios éticos sociais. E avulta, dentre esses princípios, a dignidade humana. Dos próprios fundamentos da tradição social, releva a convicção de que cada pessoa, independentemente da idade, condição ou capacidade, é uma imagem de Deus e, portanto, dotada de uma dignidade ou valor irredutível. Lembro aqui que na última reunião da DCE, o Perazzo, nosso companheiro, muito digno, ele levantou a ideia de que a imagem de Deus está impregnada em nós por dois princípios fundamentais, o amor e a liberdade. Daí a própria Igreja, nesse documento, diz que todos os seres humanos, independentemente de propriedades e circunstâncias individuais, gozam dessa dignidade concedida por Deus. Portanto, o desenvolvimento humano sempre envolve raciocinar bem, escolher livremente, de acordo com a razão, e viver em sociedade. Com efeito, é só em comunidade, isto é, em comunhão com os outros, que uma pessoa pode genuinamente desenvolver-se em capacidade, virtude e santidade. Outro princípio fundamental é a solidariedade, e ser solidários com os pobres, conforme nos indica a Igreja, principalmente a Igreja de Francisco. A produção de bens e serviços insere-se numa cadeia de solidariedade que se alarga progressivamente e que levanta diversas questões cruciais e oportunidades para a comunidade empresarial. O líder empresarial cristão deve estar atento às oportunidades de servir as populações negligenciadas e ver isso não apenas como uma adequada responsabilidade social, mas também como uma grande oportunidade de negócio. Aqui é aquilo que eu digo, a responsabilidade social não deve ser apenas um marketing. Evidentemente que ele funciona como marketing, mas se associa a uma ação social. Então, deve-se fazer o marketing para obter oportunidade de negócio, mas com a preocupação da sociedade, dentro da adequada responsabilidade social, numa ação social, visando o bem comum. O Santo João Paulo II explicou que, se outrora o fator decisivo da produção era a terra e, mais tarde, o capital, visto como conjunto de maquinária e bens instrumentais, hoje, o fator decisivo é cada vez mais o próprio homem, isto é, a sua capacidade de conhecimento, que se revela no saber científico, a sua capacidade de organização solidária, a sua capacidade de incluir e satisfazer a necessidade do outro. Deixar de ser egoísta para ser solidário, ser cooperativista. O princípio da subsidiariedade, portanto, está enraizado na convicção de que, como imagens de Deus, o desenvolvimento dos seres humanos implica o melhor uso da sua inteligência e liberdade. O princípio insiste em que a liberdade e o contributo do que estão mais próximos dos efeitos esperados não devem ser arbitrariamente desconsiderados. Como Santo Paulo insiste, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior. Quer dizer, não podemos ser, eu sou uma empresa grande, menospreza a pequena. E assim mesmo aquelas que também trabalham como stakeholders, privando das suas competências. Mas deve, antes, apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua ação
com a das outras componentes sociais, tendo em vista o bem comum. As empresas cristãs, portanto, contribuem para a comunidade, promovendo a especial dignidade do trabalho humano. As empresas que praticam a subsidiariedade fornecem oportunidades para os trabalhadores exercitarem a autoridade apropriada, se sentir dono do seu serviço, contribuindo para a missão da organização, criando riqueza sustentável e distribuindo-a com justiça. As empresas modelam a administração dos recursos, seja de capital, seja humanos e ambientais, que receberam. As empresas são justas, ou devem ser justas, na alocação dos recursos por todos os interessados, empregados, clientes, investidores, fornecedores e a comunidade. E aqui esse trecho se insere naquilo que eu defendo e na última seminário da DCE, desenvolvi a empresa educadora, ela como uma entidade, como uma unidade de clientes, empregados, investidores, fornecedores, agir como um todo, de modo que o empregador não se vire com o empregado como uma autoridade, só por ser patrão. E o empregado não veja o empregador só como dono do capital, como explorador. Pois bem, e aqui entra exatamente esse conceito de empresa como comunidade de pessoas. Estes 6 princípios conduzem-nos à finalidade dos negócios, a respeito do que o Santo João Paulo afirmou, que não é simplesmente o lucro, mas sim a própria existência da empresa, como comunidade de pessoas que, de diverso modo, procura a satisfação das suas necessidades fundamentais e constitui um grupo especial ao serviço de toda a sociedade. Os princípios éticos sociais, iluminados pelo Evangelho para os cristãos, facultam orientação para assegurar o bom funcionamento das empresas, mas a sua concretização requer julgamentos oportunos e inteligentes de líderes empresariais virtuosos que possam gerir sabiamente a complexidade e as tensões que surgem em casos particulares. Por isso, agora, essa é a leitura feita em termos da responsabilidade das empresas e essa nova vocação do líder empresarial dentro do espírito cristão para incutir os valores no seu cotidiano e considerar a empresa como um órgão único de comunidade das pessoas inseridas na comunidade maior que a sociedade. Eu vou passar agora a mostrar a educação básica e a responsabilidade social empresária nesse setor. Portanto, vamos ver o que é o trabalho. O trabalho, no início, surge como um meio de sobrevivência. A luta do homem pela alimentação num meio ambiente hostil e combates de sobrevivência, portanto, com a fabricação de utensílios e armas de pedra, primeiro bruta, depois lacada, constituindo aí a primeira atividade industrial do homem. Nessa briga pela sobrevivência, os mais fortes foram subjugando os mais fracos, e aí vai surgindo a ideia da utilização do trabalho escravo. Já Aristóteles dizia que o homem, para adquirir cultura, precisava ser rico e ocioso. E isso não seria possível sem a escravidão. Mas, evidentemente, que o homem não se subordina a perder a liberdade. A liberdade é um dom de Deus, como vimos, como ser feito a sua imagem e semelhança. E da liberdade dos escravos, por gratidão ao testamento, surge o trabalho assalariado. Os escravos libertos são os primeiros a vender seu trabalho para a sobrevivência. Entretanto, acontece a servidão, em que o indivíduo, sem ter a condição jurídica de escravo, na realidade não dispunha de liberdade. Isso é uma característica marcante do sistema feudal de propriedade.
Sua base legal estava na posse da terra pelos senhores feudais. Não sendo escravos, os servos estavam sujeitos às mais severas restrições. No final da Idade Média, começa a surgir a fuga do campo para as cidades. Com a Revolução Francesa, surgida no seio da burguesia, que era a elite dos comerciantes e aqueles que detinham o capital na época. Foram banidas na Europa a servidão e a escravidão. O trabalho se organiza nas corporações de ofício, em que o homem deixa de trabalhar em proveito exclusivo do senhor da terra, em troca da alimentação, vestuário e habitação, para exercer sua profissão em forma organizada, ainda que não inteiramente livre, submetido à figura do mestre. Tinha ele sob suas ordens não apenas aprendizes, mas também locatários de mão de obra. A Revolução Política e a Revolução Industrial, no final do século XVIII, impõem e fazem espalhar pelo planeta os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade. Liberté, égalité e fraternité. Entretanto, o homem livre não passou de um simples meio de produção, desde que sem a proteção do Estado, deixa eu passar, deixa eu fazer, deixa eu passar. O liberalismo quem eira nem beira. Dá-se o início do conflito capital-trabalho, o surgimento da classe operária, o proletariado. Decadência do sistema liberal, surge a igualdade jurídica e a desigualdade econômica. E o Papa Leão XIII, preocupado que vinha ocorrendo entre o conflito entre o capital e o trabalho, de um lado não é nem liberdade, mas a libertinagem do capitalismo na época, e o totalitarismo, o comunismo marxista, já havia resolvido atuar de modo a não se deixar ultrapassar pelo movimento social, e publica a encíclica Rerum Novarum, procurando, acima de tudo, estabelecer a paz nas relações entre patrões e empregados. Tais relações eram pelo lucro exagerado dos primeiros, em detrimento do mínimo de dignidade dos segundos, o sustentáculo da doutrina marxista, que fomentava a luta de classes, e fomenta até hoje, instrumento encontrado para se implantar pela ditadura do proletariado o socialismo. O início da nova era social se dá quando o Estado, como órgão de equilíbrio, vai tomando corpo a doutrina intervencionista, o Estado que ajuda a fazer, intervém na ordem econômica para ditar as normas de proteção àqueles mais necessitados. Iniciam os movimentos ascendentes marcados pela doutrina da luta de classes, de inspiração marxista-leninista. No Brasil, a instituição de normas disciplinadoras do trabalho dá-se de forma descendente, ou a partir do Estado. Pois bem, intervir o Estado na formação dos contratos sempre foi tido como uma restrição à liberdade dos contratantes. Entretanto, surge o direito do trabalho como disciplina para que seja tornada igualitária a relação capital-trabalho, de modo que se concede superioridade jurídica ao trabalhador em oposição à superioridade econômica do empregador. Então, aqui, o que ocorre? Aquela desigualdade provocada pelo poder econômico que subjuga e a necessidade do empregador que submete, vem o direito para dizer eu vou garantir o mínimo para o empregado, dando uma condição jurídica e que impeça do empregador passar daqui. Então, dá uma superioridade jurídica, se equilibra a relação de desigualdade para torná-la igual juridicamente em relação ao empregador. Entretanto, o trabalho humano foge sempre à regulamentação, procurando sempre pontos onde ele pode exercer livremente. Então, aí, tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado, com seus movimentos reacionários, etc., vai desequilibrando. Já em 1891, sanciona-se a primeira regra regulamentando o trabalho de menores no Brasil. E essa lei, veja bem, foi na época exatamente quando surge a Rerum Novarum.
ela veio regulamentar porque o menor e a mulher eram considerados meio, meio salário. Era o salário mais barato, não tinha nenhuma restrição. Então, trabalhava as mulheres e as crianças com jornada de 16 horas, 18 horas. Era uma coisa absurda. Então, veio a lei, através do decreto 1303, a impor a fiscalização permanente de todos os estabelecimentos fabrícios, onde trabalharem menores em número avultado, estabelecendo a duração máxima de 7 horas de trabalho. E surgiu também aí a divisão do trabalho máximo, jornada normal de 8 horas. Seria 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e 8 horas para o lazer. A liberdade de fixar a duração diária do trabalho até então não tinha restrições. Os empregadores fixavam livremente. Paralelamente à preocupação legislativa de proteção do menor, avultou de importância a questão social do menor abandonado, em virtude da precariedade das condições de trabalho e desajustamento crescente das famílias, notadamente na periferia das cidades. Estes, os menores abandonados, passaram, então, a ser preocupação de entidades surgidas no seio da própria sociedade. Como o CAMP, na década de 60, a partir de um projeto implantado em 62, pelo pioneiro juiz de direito, Dr. Marino da Costa Terra, em São Carlos. Ele, como juiz de menores, estava preocupado com esse problema emergente, que depois se tornou até epidêmico, do menor em risco social, tornando-se o embrião da atual gestão de empresários na defesa e proteção da criança e do adolescente. De fato, o Dr. Marino procurou enfrentar o combatendo em suas fontes, avaliando ser mais importante, fazendo um trabalho preventivo para evitar que o menor chegasse à condição de réu em processos criminais, do que deixá-lo ali na rua. Entendeu como solução dar ao adolescente uma orientação educativa, contando, então, com o apoio da comunidade. Devo informar que eu conheci esse projeto no Rotary Club Santo Amaro, que já em 1986, sob a liderança de um grupo de empresários idealistas, dentre eles eu ressalto o Nauchirico, que eu conheci pessoalmente, fundou o CAMP, Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro. Por ele, se deu ao jovem uma oportunidade maior para reflexão sobre o seu cotidiano, discutir com ele as noções de direito e dever, tornando o indivíduo mais participativo e consciente, junto à empresa e junto à coletividade. Constitui, assim, uma missão no cumprimento do ideal de serviço, que é a base do trabalho rotário. A estratégia de ação dessa filosofia tem por base o trinômio educação, recreação, trabalho. O elemento trabalho é um complemento das outras etapas educativas, continuando o adolescente sob orientação da entidade educacional, realizando, enquanto educando, um treinamento educativo, igual estágio em empresas colaboradoras conveniadas ao programa. Com esse pensamento em mente, ao assumir a presidência do CAMP, em março de 2001, fazendo agora 20 anos, ative-me a tentar integrar a ação de Rotary à tendência manifestada pelo empresariado, em face da sua responsabilidade social, de modo a buscar uma solução que fosse moderna, ágil e eficiente para enfrentar o problema da educação básica e formação de talentos. A partir dos objetivos e finalidades do CAMP e sua inserção como unidade educacional no âmbito de um centro rotário maior do que o simples ciclo interior. Cheguei à conclusão de que existe a necessidade, para se dar maior credibilidade à relação educação-trabalho ou de trabalho educativo, do comprometimento do empresário com a causa da educação de jovens e, por extensão, da ação empresária na satisfação do bem comum, como, aliás, vem sendo pregado pela doutrina social cristã que nós vimos.
Pensamos, então, no envolvimento do empresário no Centro Rotário ou em outra entidade que seja do mesmo teor. Assim, o empresário foi incluído no âmbito da entidade educadora como sócio não rotariano, parceiro na formação do jovem a caminho do trabalho, e não apenas o tomador da sua mão de obra, depois de formado. Aí não se sabe qual é a sua consequência. Nasceu, pois, o crescer como um instrumento de realização do ideal de servir no âmbito da responsabilidade social e empresária. Estabelecer uma associação entre empresários e educadores, em conjunto, deliberam sobre os projetos de educação para os jovens, na formação de talentos e futuros profissionais integrados e comprometidos com a empresa. Para tanto, temos a responsabilidade de gestão compartilhada, atribuída ao Rotary, hoje São Paulo Porto Estaiada, e, portanto, a rotarianos, a sua administração, e empresários comprometidos com o resultado, a fiscalização da sua execução. Conclusão. Os líderes empresariais acreditados junto ao Vaticano, chamados a comprometer-se com o mundo econômico e financeiro contemporâneo, à luz da dignidade humana e do bem comum, produziram o documento que lemos resumidamente na primeira parte. Esse documento, como vimos, oferece aos empreendedores econômicos, aos membros das suas instituições e aos diversos interessados, stakeholders, um conjunto de princípios práticos que nos podem guiar no serviço do bem comum, notadamente no espírito de solidariedade, suprir as necessidades dos pobres e dos vulneráveis. A conclusão, portanto, de tudo que expusemos, nós encontramos na necessidade de irmos ao encontro, enquanto empresários, dos jovens em suas comunidades e oferecer-lhes a eles a oportunidade de desenvolver seu potencial, que, orientado e prestigiado, será o valor maior como elemento fundamental da empresa. Estar-se-á, assim, cumprindo o mandamento incerto na economia de conquista, ou o mandamento de saída, ir ao encontro, comprometer-se com as entidades formadoras, associando-se a elas de modo a contribuir e, consequentemente, beneficiar-se do descobrimento de talentos e futuro colaborador da empresa com valores. Esse é o resumo da parte teórica. Eu gostaria de concluir, apresentar o crescer, para ver, então, como dar uma finalização do que a juventude pode fazer. Portanto, vou aqui. Vamos lá. O crescer é a entidade que nós criamos, a partir do campo, inspirado pelo Dr. Marino, que trabalha dentro da educação de valor para o trabalho, numa empresa com valores. Quem somos? O Crescer é uma organização socioeducacional, educativa, que atua há mais de 34 anos. Na educação pessoal, profissional e humanista, atuando na formação, desenvolvimento e inserção. Nós já formamos mais de 10 mil jovens, numa formação completa, alinhada às práticas do mercado. Nós falamos, e aí que vem, é gratuito. Dos 100% que faz o curso, 70% acabam sendo incluídos no mercado. 30%, por várias razões, fica apenas no curso. Mas aí, para nós, é um investimento social, porque ele, desvinculado mesmo do Crescer ou da empresa, ele pode raciocinar e levar aos princípios para toda a vida. Os valores que nós administramos é acreditar no ser humano, na sua capacidade de transformar o mundo, respeitar as diferenças, proporcionar um ambiente favorável, acreditar na formação de cidadãos conscientes da importância do seu papel para atuar na construção da transformação da sociedade. O mercado, esse mercado volátil que nós temos hoje, em um mundo cada vez mais volátil, temos um grande comprometimento com o aumento da qualificação e adequação às rápidas mudanças. E aqui um dos grandes segredos
trazemos o empresário para dentro da entidade para ele moldar com os seus princípios específicos aquilo que ele quer com o seu talento da sua empresa. Nós investimos nas competências necessárias para que nossos alunos atuem de forma mais ágil e responsável, nutrindo sempre a capacidade de aprendizagem e a sua relevância. Os cursos nós fornecemos informática, comunicação, saúde e meio ambiente, empreendedorismo, educação financeira e marketing pessoal. As aulas são divididas em módulos, técnica profissionais e relações humanas. Na técnica profissional, se procura ele conhece a estrutura e organização da empresa, perfil profissional, marketing pessoal, empreendedorismo. E nas relações humanas, a sensibilização, a consciência social, a ética. De modo que, quando ele termina o nosso curso e é encaminhado ao mundo do trabalho, ele já conhece as necessidades e o que ele vai encontrar pela frente. Ele tem a base, não é meramente jogá-lo para conhecer isso na empresa e não sabe o que vai encontrar. Ele favorece o lado do conhecedor e o lado do conhecente. Programa de estágio. O curso propicia duas formas de atuação. Uma como estagiário. Então, aí a empresa o admite por 2 anos como estagiário na conclusão do trabalho da teoria na prática. A outra como aprendiz. E aí ele já é contratado como empregado e faz o curso na empresa, acompanhado pela entidade. Nós temos uma mentoria, damos mentoria, possuímos parcerias com diversas organizações. O SEBRAE nos ajuda a dar ao menor conhecimento sobre o que seja empreendedorismo e motivá-lo a isso. Tanto que é feita uma fábrica de negócios, eles se dividem em turmas e montam suas empresas como se fosse real, e acaba no final desses 5 meses que ficam lá conosco, mostrando coisas que surpreendem na apresentação por eles. Nós temos hoje, na Estação Hack, no Facebook, cursos gratuitos de programação e desenvolvimento de aplicativos, projetos e eventos, tudo através de oficina e baseia conhecimento não só naquilo que é pegar o menor aqui e entregar ali, não. Se dá para ele uma consciência de conhecimento e técnica fundamentais para o trabalho. Os valores foram compartilhados, o acompanhamento durante todo o tempo em que ele esteja trabalhando na condição ou de estagiário ou de aprendiz. E é evidente que há uma condução do processo seletivo, acompanhamento do processo de reposição de estagiário, tudo isso aí são as atividades do PSI. Os nossos clientes são, hoje, os principais são esses que estão na tela, mas nós temos mais de 200 empresas que foram e são nossas conselheiras ou associadas. O nosso contato, para quem quiser nos conhecer, estará aqui na tela. E eu encerro aqui a minha participação e espero que tenha satisfeito a expectativa de todos aqueles que já me acompanharam até aqui, tiveram essa paciência. Devolvo a Gigi a minha palavra. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Genésio. Eu acho que a última tela você esqueceu de andar aí, porque parece que você falou que tem os contatos, alguma coisa assim. Acho que você precisaria descer mais uma tela aí. Mas, muitíssimo obrigada pela sua apresentação e por você compartilhar conosco o seu conhecimento, que é assim, muito bem-vindo e importante a gente levar essa mensagem, né, da responsabilidade
das empresas ou do setor empresarial em contribuir com a formação e com a educação. Eu digo que não existe uma árvore onde a gente vai lá e busca esses talentos, né? E nós temos muitos talentos a serem desenvolvidos. E veio muito ao encontro do que o padre Valdeir falou, né? Sobre a acolhida, sobre o individualismo, né? Em oposição ao bem comum, porque todos nós caminhamos ou deveríamos caminhar em direção ao bem comum e não ao bem individual, né? E como o nosso querido Perazzo colocou também, né, que o amor e a liberdade estão no nosso DNA, fazem parte de todo ser humano, né? Então, que a gente possa aí deixar isto se expressar, né, isso que está no nosso âmago, que está no nosso centro, né, essa possibilidade de amar ao próximo e de escolher, né, fazer escolhas com liberdade, mas que sejam escolhas inspiradas pelo bem comum. Parabéns, o trabalho do Crescer é um trabalho importantíssimo, né, de formar integralmente as pessoas, os jovens, principalmente. Nós tivemos a oportunidade, no grupo da DCE, visitarmos o Crescer, instalações muito bem feitas, os jovens todos muito alegres, muito entusiasmados em aprender. Então, acho que é um trabalho assim, muito importante e que a gente possa realmente multiplicar cada vez mais. Mas não só dentro do Crescer, mas também dentro das nossas empresas, né? Com parcerias com instituições como Crescer, e proporcionando cursos, né, em company. Tem muitos cursos hoje em dia, a gente tem mesmo empresa com valores, né, uma possibilidade a ser desenvolvida dentro das empresas, dentro de cada uma das empresas, das pessoas que estão aqui assistindo essa apresentação tão bem preparada pelo Genésio. Padre Valdeir, teria alguma colocação para fazer a respeito dessa apresentação do Genésio? E que é bem aqui como o João Carlos está colocando, né, que a fé sem obras, né, não é morta. Não. Então, ora e labora, né? E a gente não pode ficar só na oração, mas temos que colocar em prática também os nossos conhecimentos, e a gente só se realiza em comunhão, né? Nós nos desenvolvemos e nos realizamos em comunhão. E é essa a proposta da DCE Uniapac, um espaço de comunhão, um espaço de realização, de apoio à nossa fé. Padre Valdeir, falando em fé. O Genésio, em termos de experiência e conhecimento, né, a gente tira o chapéu para ele, né? Acho que é interessante isso, né, Genésio? Acho que a gente procurar ver dentro da história como que na história as coisas aconteceram, para que a gente também não condene a história, porque eu acho que olhar e condenar a história hoje seria um erro, porque nós não vivemos naquele tempo e não temos o contexto. Assim como daqui a 100 anos outras pessoas vão olhar e vão também nos julgar por aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, acho que não podemos julgar, ou seja, a história, os erros da história, mas podemos olhar para a história para não cometer os mesmos erros, né? E, por um outro lado, ou seja, essa experiência que a gente tem de humanismo, né? Que nós estamos procurando viver hoje, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, de acolhida, de abertura, de ter realmente, ou seja, nas nossas empresas, essa capacidade de lidar com as pessoas, mas lidar com as pessoas não no sentido de se ela é, vamos dizer assim, a faxineira ou se ela é o presidente. Ou seja, hoje a preocupação não pode ser essa dentro de uma empresa, né? A preocupação dentro de uma empresa hoje tem que ser, ou seja, de todos estarem somando, né? Ou seja, valores para a própria empresa e para a própria sociedade.
E isso acaba criando e enobrecendo a própria pessoa, porque ela passa a fazer parte, ou seja, de uma empresa, né? E ela não é simplesmente, ou seja, um funcionário que vai lá, bate o cartão, faz o que tem que fazer, vira as costas e vai embora. Ou seja, criar, ou seja, esse laço entre a empresa, a pessoa e a empresa, talvez seja o maior desafio dos empresários, né? Ou seja, de fazer suscitar dentro do coração dos funcionários hoje esse sentimento, né? E com isso é evidente que nós acabamos tendo uma sociedade melhor, né? Porque as pessoas, quando trabalham e a pessoa ela e gosta e ela é feliz, ela é realizada onde ela está, ou seja, isso ajuda muito a própria sociedade, né? Porque nada melhor do que a gente ter um povo feliz, né? Feliz do que faz. Agora, eu posso ser feliz sendo lixeiro, por que eu não posso? Né? Ou seja, eu acho que o lixeiro é uma vocação nobríssima, como a vocação do médico é uma vocação nobre, né? Então, acho que valorizar a pessoa, valorizar a empresa, valorizar o lugar onde nós estamos, né? Ou seja, com gestos concretos de acolhida, eu acho que isso daí é fundamental, né? A Por isso, o Padre Valdeir, é que todas as profissões, né, todo o trabalho é importante e significativo. Experimentem os lixeiros pararem, para a gente ver o caos que fica. Experimenta a faxineira da empresa, né, a pessoa que limpa o banheiro, não comparecer, né? Então, todas, lógico que alguns investem mais tempo, tiveram mais oportunidade, né? Mas todo trabalho é digno e é importante. Essa que é a questão. E a remuneração também é importante, que a gente não pode subestimar, né? E as pessoas têm as necessidades básicas. Esse salário tem que atender pelo menos as necessidades básicas, pelo menos. Ele seja mais e que ele possa realmente ser um salário digno para a realização da pessoa, para a plena realização da pessoa, num contexto mais amplo. Queria falar alguma coisa, Padre Valdeir? Não, bom, ao mesmo tempo, né, acho que vale a pena, né, a gente conhecer cada vez mais, ou seja, esse trabalho do Genésio com o grupo do Crescer, né? Ou seja, é um trabalho belíssimo que vocês fazem e eu acho que isso precisa ser realmente mostrado. Porque o maior problema nosso também, ou seja, é esse, né? De que a gente faz as coisas, mas a gente tem uma dificuldade de divulgar aquilo que a gente faz, né? Imagina o trabalho social que a igreja faz e a própria igreja não tem consciência do tamanho do trabalho social que ela faz. Exatamente. Então, né, o grande desafio nosso é fazer com que as coisas se tornem realmente conhecidas pelas pessoas, né? Sem dúvida alguma, e o Marcos está colocando aqui... Todos convidados. A importância... a Crescer, e nós estamos nessa aspecto de receber para um almoço. A importância de divulgar os trabalhos, né, para que a gente possa, não por uma questão de vaidade, mas que ele possa ser inspirador para outras pessoas, né? Eu acho que a finalidade principal da divulgação é essa, que a gente chegue a mais pessoas, a mais empresas, para que elas possam se inspirar, porque pessoas realizadas produzem melhor. Então, para mim, é uma lógica muito clara. Se você tem os seus stakeholders dentro do mesmo propósito, a empresa será uma empresa mais lucrativa, uma empresa sustentável, uma empresa reconhecida. Então, venham conhecer o projeto do Crescer, venham conhecer um pouco mais sobre a DCE, a dce.org, dcsp.org.br. Entrem na página da DCE e venham conhecer um pouco mais desse trabalho da DCE Uniapac, que está presente em 40 países pelo mundo. Peço ao Padre Valdeir, agradeço mais uma vez ao Genésio pela sua disponibilidade em compartilhar esse seu maravilhoso conhecimento e da forma como o Padre Valdeir diz, né, que é história para mais de metro, né, de história de vida, uma história de vida riquíssima, uma história de vida maravilhosa que ele compartilha conosco com a sua generosidade e com a sua disponibilidade. Muitíssimo obrigada, Genésio. Padre Valdeir, peço que nos abençoe para que a gente possa continuar a nossa jornada aí.
Acho que o Genésio dá até uma palavrinha rápida. Antes de terminar, não esqueça de continuar na sala com o Rodrigo Tipal. Ah, tá. Ok, vamos rezar então a oração do Pai Nosso e vou dar a bênção então. E de coração, Genésio, muitíssimo obrigado. A gente tem que agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Ou seja, pela tua vida, pela tua história, né? Ou seja, e que você soube conduzir tão bem, né? E olha que ele mexe, você bate na porta ali, Deus manda você de volta e fala assim, não, a missão ainda não terminou, né? E que ele continue realmente te abençoando, né? E nos dando a graça de cada vez mais você poder colaborar conosco com o teu conhecimento, com toda a tua experiência e com tudo aquilo que Deus te faz instrumento para nos ajudar. E olha, lhe dizer, Padre Valdeir, tem mão de mulher junto, né, Genésio? A Fátima é o sustentáculo e o suporte dele lá. Obrigada, viu, Fátima? É a Fátima de um lado e o Roberto Barro do outro, que é o sustentáculo maior. É isso aí. Meu sucessor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, que Deus os abençoe. Um grande abraço a todos. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Entrem na página da DCE, esse vídeo ficará gravado lá, para que vocês possam rever essa aula tão especial do nosso querido Genésio. Muito bom dia para todos vocês e agradeço mais uma vez a presença e assistência de todos vocês. Obrigada, Padre Valdeir, e fiquem bem. Bom dia.